Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Boa noite novamente. Convido você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 1, salmo bastante conhecido por muitos irmãos. Salmo de número 1, nós iremos ler do verso 1 até o verso 6. Salmo de número 1, do verso 1 ao verso 6, diz o seguinte: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai, aqui está, Senhor, diante de nós a Tua palavra, ó Pai. Te pedimos agora, Senhor, que Tu fale aos nossos corações, que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo falando conosco, ó Pai. Que eu diminua e Tu cresça, no nome de Jesus. Amém. Bem, como você definiria uma boa vida? Pergunta importante. Quais características vêm à sua mente quando você ouve essa pergunta? Para algumas pessoas, uma boa vida é uma vida sem problemas de saúde. Ainda citam a famosa frase: tendo saúde, o resto eu conquisto. Para outras pessoas, poderia ser uma vida sem problemas financeiros e com dinheiro no bolso. Para outras ainda, é uma vida em que se tem liberdade. Você pode e consegue fazer o que você quiser, sair e chegar a hora que quer, não prestar contas com ninguém e não ter responsabilidade alguma. Um último exemplo seria a pessoa que entende que uma boa vida se encontra em uma vida de realizações. A felicidade apenas quando você conquista os seus objetivos, o emprego que você quer, a pessoa que você gosta, o título que você tanto almeja, ou ainda aquele corpo ideal que você malha tanto para conseguir. O salmista, porém, ele vai na contramão disso tudo, ao mostrar que uma boa vida é uma vida próxima de Deus, uma vida piedosa. Vamos ver aqui no Salmo 1, portanto, que o autor ele vai contrastar dois caminhos, nos quais todas as pessoas, sem exceção, podem e devem seguir um dos dois. O caminho dos justos, que gera uma boa vida, e o caminho dos ímpios, onde cada um desses caminhos, logicamente, terá um resultado distinto, completamente distinto um do outro. Para muitos teólogos, inclusive diversos reformadores entendiam dessa forma também, o Salmo 1, ele demonstra não uma oração, mas sim uma declaração. Eles vão afirmar que este salmo curto serve como uma introdução para todo o livro de Salmos e vai estabelecer qual é a postura pela qual nós devemos ler, quais são as óticas que devemos ter para ler os demais salmos. Ou seja, ao apontar para as bênçãos da lei de Deus,
Esse salmo incentiva os crentes a terem prazer, a meditarem e a apreciarem, se satisfazerem na lei do Senhor. Assim sendo, conforme nós veremos hoje, esse salmo de abertura aqui coloca diante do leitor os únicos dois caminhos da vida e suas respectivas consequências de maneira muito clara. Os piedosos, aqueles que buscam uma boa vida ao lado do Senhor, serão abençoados, e os ímpios receberão o castigo justo de Deus. E enquanto vamos ver tudo isso, nós aprenderemos também algumas importantes lições que nos ajudarão em nossa caminhada cristã. Então, sem mais delongas, indo para o nosso texto, o primeiro ponto que eu gostaria de considerar com os irmãos é justamente o caminho dos justos. Está lá no versículo 1 até o versículo 3. Vamos ler novamente. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então, no início do nosso texto, do versículo 1 até o versículo 3, o salmista começa falando a respeito do caminho dos justos. Vemos então que o livro de Salmos se abre com um pronunciamento de bênção. Olha comigo o início do versículo 1, aqui na NVI diz o seguinte: como é feliz aquele que, ou ainda em outras traduções, que é muito mais conhecido, como na Ara, lemos, bem-aventurado o homem. Essa palavra aqui, feliz na NVI, ou bem-aventurado na Ara, vem do hebraico, e pode significar também uma pessoa abençoada, uma pessoa bendita. Essa palavra é utilizada ao longo das escrituras do Antigo Testamento para expressar uma intensa, profunda ou verdadeira alegria, felicidade, geralmente com ênfase na alegria proveniente de uma vida de relacionamento correto com o Senhor, com o Deus da aliança. Desse modo, ser considerado bem-aventurado é condicional, ou seja, depende de uma pessoa atingir certos requisitos, sejam eles no sentido positivo, você fazer alguma coisa, ou no sentido negativo, não fazer determinada coisa. No caso do nosso texto, vemos que o caráter do homem bem-aventurado, do homem verdadeiramente feliz e que anda no caminho dos justos, é definido por 3 requisitos no sentido negativo, ou 3 coisas que ele não deve fazer, que não faz na verdade. Primeiro, feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Quando o autor do Salmo usa essas 3 expressões aqui, muito provavelmente ele não está querendo trazer 3 conceitos totalmente distintos um dos outros, mas na verdade ele usa palavras ou expressões sinônimas que às vezes se completam, como é esse caso aqui, para enfatizar uma ideia ou um argumento. Essa técnica é amplamente usada em toda a Bíblia e é característica do tipo de escrita oriental, mais especificamente daqueles escritos da antiguidade. Um exemplo dessa mesma técnica pode ser visto no Novo Testamento. Na primeira carta de Pedro, olha lá comigo, 1 Pedro capítulo 5. Você que é bom de Bíblia, abra aí 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Pedro vai usar justamente essa mesma técnica aqui.
1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Pedro aqui está orando pelos crentes daquelas igrejas perseguidas que recebiam a sua carta. E ele aproveita para ensinar que é o próprio Deus que irá aperfeiçoar, consertar os crentes por meio e em meio às tribulações que eles passarão ao longo da vida, reparando cada vez mais a imagem e semelhança que foi corrompida pelo pecado. Além disso, Pedro usa 3 palavras sinônimas: firmar, fortificar e fundamentar. Não para dar 3 conceitos distintos, mas sim para enfatizar a ideia de que esse aperfeiçoamento do Senhor é contínuo e durará até o fim da vida aqui na terra. Voltando para o nosso texto aqui em Salmo, as expressões que o autor usa, ainda que não representem esses 3 conceitos diferentes, se somam e se complementam, se somam para formar e enfatizar a ideia que ele está querendo transmitir ao leitor. No caso, o conselho dos ímpios aqui no texto, por exemplo, pode trazer o sentido de alguém agir conforme uma mentalidade não pautada nas Escrituras. Imitar a conduta dos pecadores fala a respeito de atitudes distintas ao padrão estabelecido por Deus na sua lei. E assentar na roda dos zombadores pode falar a respeito de se manter sociedades íntimas ou se conformar com a atitude, com a conduta dos ímpios. Juntando tudo isso, então, o ensino que o autor busca trazer ao leitor, e está sendo enfatizado aqui, é justamente que o homem verdadeiramente feliz, o homem piedoso, é aquele que não tem comportamentos e pensamentos similares a dos injustos. Ele vive uma vida distinta desse padrão do mundo. Em outras palavras, o justo não olha para os ímpios como fonte de sabedoria e não busca imitar a conduta deles, ou ainda estar intimamente ligado com aqueles que vão contra o seu próprio Deus. Ao contrário disso tudo, conforme nós lemos no verso 2, positivamente, esse justo tem a sua satisfação depositada na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Mas o que seria essa lei da qual o salmista fala aqui no texto? No contexto do Salmo 1, a lei do Senhor é toda a palavra de Deus, até aquele momento, inspirada e escrita, especialmente os livros de Moisés, Gênesis até Deuteronômio. Entretanto, uma vez que todos os outros livros que compõem o Antigo e o Novo Testamento, somando os 66 livros da Bíblia, são igualmente inspirados por Deus e escritos, revelados por meio de homens, podem ser entendidos por nós hoje também como lei do Senhor. Nessa lei é dito que o homem bem-aventurado medita de dia e de noite. Meditar aqui é muito mais do que apenas pensar durante certo tempo naquela palavra, mas é remoer as palavras de Deus, é lembrar constantemente do que Deus fez pelo seu povo e o que esse Deus requer que o seu povo faça, quais são os comandos que esse povo precisa satisfazer. E o resultado de não viver conforme os pensamentos e conduta dos ímpios, mas se satisfazer nas palavras do Senhor, na lembrança dos seus atos poderosos
e nos seus comandos, e ter continuamente isso na nossa mente, como a metáfora usada no versículo 3, esse homem é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Ele dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera, tem sucesso em outras traduções. Em sua posição bem irrigada, a árvore produz o seu fruto no tempo certo. E a sua localização assegura que ela não murchará. A imagem aqui que o autor quer trazer é de alguém que se encontra em condição favorável e saudável, e por causa disso terá sucesso naquilo que ele faz. Resumindo tudo isso, o homem verdadeiramente feliz, bem-aventurado, que anda no caminho dos justos, se afastando dos pensamentos e comportamentos dos ímpios, mas depositando sua satisfação e tempo na palavra de Deus, é aquele que se achega mais perto de Deus. E por estar mais perto do Senhor, sua vida é marcada por saúde e por sucesso, não no sentido material, mas no sentido espiritual. Saúde espiritual no sentido de uma fé sólida, uma fé bem fundamentada no Senhor, e sucesso em ter pensamentos e, consequentemente, atitudes que glorificam a Deus, atitudes que vão na mesma direção da palavra do Senhor. Ou colocando de outra forma, o homem bem-aventurado, que anda no caminho dos piedosos, se afastando do pecado e se deleitando em Deus, é o que encontra uma boa vida ao lado do Senhor. Esse texto traz importantes aplicações para nós. A primeira delas é que o caminho dos justos é um caminho de santidade. Como nós vimos nesses versículos aqui, o homem que é considerado como bem-aventurado ou verdadeiramente feliz, não é aquele que tem uma mente moldada por padrões mundanos, que vive seguindo, imitando o comportamento de ímpios, ou se conformando com os seus próprios pecados. Pelo contrário, ele se afasta disso tudo em prol da obediência e amor a Deus. Em outras palavras, o homem que anda no caminho dos justos se separa do pecado e busca uma vida centrada em Deus. E falar isso aqui é praticamente definir o que é santidade. Biblicamente falando, todo aquele que se arrepende dos seus pecados e deposita sua confiança em Jesus Cristo é unido a Ele, e diante de Deus é santo, foi separado da vileza do mundo para viver uma vida que glorifica ao Senhor. Isso não pelos seus próprios méritos ou capacidades, mas unicamente pelos méritos de Cristo. Porém, por mais que já sejamos santos, ainda não o somos plenamente. Ainda há em nós, crentes, pecados remanescentes e que precisam ser eliminados da nossa vida. Por isso, ao longo das Escrituras, vemos não somente a declaração que o crente em Jesus Cristo é santo, mas também o comando que esse crente cresça, se desenvolva e seja mais santo. Olha comigo 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, texto que o pastor André abordou aqui, creio que em 3 pregações, abordou amplamente. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, a igreja de Deus que está em Corinto, e aqui, aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos. Ou ainda, Hebreus capítulo 12, versículo 14, corre aí umas páginas, Hebreus capítulo 12,
versículo 14: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou ainda, Levítico capítulo 20, versículo 7. Vou agora para o Antigo Testamento. Levítico capítulo 20, versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Uma marca daquele que foi salvo é a busca por santidade. Sendo assim, o crente genuíno é o homem bem-aventurado aqui do Salmo 1. Ele deve trilhar esse caminho que leva uma vida mais próxima de Deus, se afastando daquilo que desagrada ao Senhor, ao mesmo tempo que busca pensar e fazer coisas que trazem honra e glória ao nosso Senhor. Dito tudo isso, eu pergunto a você, crente: você tem seguido o caminho da santidade? Você tem deixado de lado as práticas, pensamentos, falas e comportamentos típicos de pessoas que não conhecem a Cristo? Você tem estado conformado, ou pior, se alegrado com os pecados que você comete, que são recorrentes na tua vida? O que tem ditado o padrão de comportamento que você possui? A Bíblia ou algum influencer, algum cantor ou cantora, um jogador de futebol mundo afora? Você tem se posicionado quando seus amigos falam mal da fé cristã? Ou você ri com eles, com medo de ser taxado, como santarrão? Há alguma diferença perceptível entre você e os seus amigos ímpios? A rotina que você leva te traz para perto do Senhor ou para longe do Senhor? Muitas são essas perguntas, mas o resumo de todas elas é: se eu sou crente, tenho vivido uma vida que me afasta do pecado e me leva para perto de Deus ou não? Essa é a grande questão que nós precisamos pensar. Caso a resposta seja não, hoje é o dia para você, para mim, para nós nos arrependermos e clamarmos pela misericórdia do Senhor. Como Pai amoroso, Ele está pronto para nos perdoar. Lembremos que sempre há esperança para se viver uma vida santa ao lado do Senhor. Ele é o Deus que começa a caminhada de santidade, que garante a caminhada e que no final estará conosco também. Segunda aplicação: uma boa vida é uma vida satisfeita em Deus e perto dele. A ilusão comum é que a vida pecaminosa é uma vida boa. Por outro lado, a vida de pureza é desprezada, é considerada por muitos como cafona, retrógrada. Você que vive uma vida de pureza é chamado de fundamentalista, ultraconservador, ou ainda sem sentido. Dia após dia, o mundo é condicionado a pensar que a satisfação verdadeira e duradoura se encontra nos prazeres da carne. Televisão, filmes, séries, redes sociais sugerem que a nossa satisfação pessoal é o caminho para nos sentirmos realizados. Abre aspas: quanto mais eu faço o que eu quero, mais eu vivo uma vida livre e melhor é a minha vida, dizem eles. O modelo de uma vida feliz ou boa é apresentado como uma vida que tem dinheiro de sobra, muitos carros, muitas mulheres, drogas, bebidas, status, títulos acadêmicos, um corpo ideal, um emprego dos sonhos,
uma saúde de ferro ou ainda a ausência de qualquer problema. O salmista, porém, trata de corrigir essa visão distorcida, mostrando que uma boa vida, como resultado de se caminhar o caminho dos justos, é uma vida vivida perto do Senhor, em comunhão com Ele, por meio da sua lei, da sua palavra. A verdadeira alegria, portanto, não está na criatura, não está em algo criado, e muito menos em circunstâncias, mas unicamente no Criador de todas as coisas. Essa é exatamente a verdade que Paulo ensina em Filipenses 4:4, texto também bastante conhecido, decorado por muitos. Filipenses capítulo 4, versículo 4: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. O fundamento da alegria do crente está no Senhor, e estando nele, que é imutável, a nossa alegria está segura de que nunca acabará. Não caia na mentira de Satanás, que você só vai encontrar alegria longe de Deus, longe da igreja, da comunhão dos santos e etc. Apenas próximo de Deus é que a tua alma realmente estará satisfeita. Quanto mais você se aproxima dele, mais feliz você estará. Por outro lado, quanto mais você se afasta, mais triste, mais vazio você se sente. Por isso, se você quer viver uma boa vida, largue tudo o que lhe prende e avance para mais próximo do Senhor. Coloque a sua satisfação nele e medite em sua palavra. Que a nossa oração seja como a oração do Salmo 119, 35 a 37. Se você quiser me acompanhar, Salmo 119, 35 a 37. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçaste. Segundo ponto que eu gostaria de considerar é o caminho dos ímpios. Falamos do caminho dos justos, vamos falar agora do caminho dos ímpios. Versículo 4 a 6 do Salmo 1. Vamos ler novamente. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Após falar sobre o caminho dos justos, na continuação do texto, o autor começa a falar a respeito do caminho dos ímpios, mostrando o contraste entre ambos e o fim que cada um destes caminhos traz ao homem. As linhas de demarcação entre os filhos de Deus, que trilham o caminho dos piedosos, e os filhos do mundo, que seguem o caminho dos ímpios, são claramente traçadas aqui. O contraste é claríssimo. Em vez de ser como a árvore viva, os ímpios são tão instáveis quanto a palha. São sem raiz e sem fruto. Diferente da imagem de vida saudável e abundante dos justos, a imagem aqui é de morte, pobreza, fraqueza. E mais uma vez eu repito, não estamos falando aqui de abundância ou pobreza material, até porque muitas vezes os ímpios são até mais prósperos que os justos. O foco do salmista, entretanto, é a vida espiritual, é a vida que vem de dentro de nós, que nós estamos em relação ao nosso Deus e que impactará diretamente
no nosso destino final. Como Jesus mesmo diz no famoso texto de Marcos 8,36: pois do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Um outro exemplo, aqui no livro de Salmos, é visto no Salmo 73, de Asaf. Abra lá comigo o Salmo 73 de Asaf. No versículo 3 desse Salmo, ele diz que ele teve inveja dos ímpios, quando ele viu a prosperidade deles. Mas olha a mudança de pensamento a partir dos versos 16 e 17 do Salmo 73. Quando tentei entender tudo isso, o ímpio prosperar e o justo não, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Em outras palavras, Asaf entendeu que não vale a pena ser ímpio e próspero, uma vez que essa prosperidade é momentânea e o destino deles é o sofrimento eterno. O justo, por outro lado, ainda que não tenha nada nessa terra, seja o mais miserável, materialmente falando, ainda assim tem uma verdadeira boa vida e possui o bem mais valioso, comunhão com Deus. E é por isso que Asaf finaliza o Salmo 73, lá no verso 28, dizendo o seguinte: quanto a mim, bom é estar perto de Deus, faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Voltando para o nosso texto, por causa do ímpio ser pobre, infrutífero e sem vida, ele, como diz no versículo 5, não resistirá no julgamento e nem na comunidade dos justos. Ou seja, essas pessoas não serão capazes de manter sua posição diante do tribunal do juízo, e nenhum direito terão de estar entre o povo de Deus. Seus bens, seus status, seus contatos e a sua autoridade, caso eles tenham, não ajudarão em nada no dia do julgamento divino, e muito menos comprará um lugar para eles no meio do povo de Deus. A sua experiência será de exclusão da presença do Senhor na eternidade. Sendo assim, o versículo final aqui do Salmo sumariza o contraste entre ambos os caminhos e os seus resultados. O autor diz que o caminho dos justos é aprovado aqui na NVI, ou conhecido na ARA, pelo Senhor, enquanto o caminho dos ímpios perecerá, levará à destruição. O caminho dos justos está constantemente vigiado pelo Senhor, enquanto o caminho dos ímpios não tem futuro, destina-se a perecer completamente. Parafraseando esse verso aqui, poderíamos dizer que o caminho dos justos leva a uma boa vida próxima do Senhor, aqui e na eternidade. Mas o caminho dos ímpios leva a uma vida ruim, longe do Senhor, aqui e na eternidade também. Portanto, uma lição muito importante que podemos aprender com esse texto é que o caminho dos ímpios leva apenas à destruição, e nenhuma obra das nossas mãos pode mudar esse fato. O texto deixa isso aqui muito claro. Porém, nós devemos sempre reforçar a verdade que uma vida longe do Senhor só trará sofrimento, e sofrimento eterno, se não houver arrependimento por parte da pessoa. Não se engane, meu querido, minha querida, não existe alegria genuína longe de Deus. Como vimos há pouco, o Senhor é a fonte da alegria. Logo, estar longe dele
é se afastar do que realmente nos alegra. Não há também qualquer coisa boa que possa se encontrar longe do Senhor, porque Ele mesmo é o bem supremo, que a nossa alma tanto almeja, tanto anseia. Por isso, você que me ouve hoje, aqui na internet, e nunca recebeu a Cristo como seu Senhor, Salvador da tua vida, saiba que independentemente do que você diga, do que você pense, do que você acredita, você está trilhando o caminho dos ímpios, e esse caminho levará à destruição eterna. Não no sentido de que você vai sofrer por um tempo e depois tudo acabará. Muito pior do que isso. A destruição aqui fala de uma vida eterna, sem fim, em sofrimento e dor. Saiba também que as suas boas atitudes não lhe ajudarão a escapar desse fim trágico. Não importa quantos pratos de comida você dá para moradores de rua, quanto dinheiro você emprestou para outras pessoas, ou quantas vezes você ajudou alguém. Não importa se você é uma pessoa de bem, conservador, nunca roubou, nunca matou, nunca adulterou. Por melhores que sejam essas coisas, apenas Jesus Cristo pode salvar e transformar a vida do homem. Saia daqui ciente que só existem dois caminhos e não há neutralidade. Ou você tem a Cristo e anda no caminho dos justos em direção a estar mais próximo de Deus, rumo a uma vida eterna de satisfação ao lado do Senhor. Ou você não tem Cristo e anda no caminho dos ímpios, para longe de Deus, rumo ao sofrimento eterno. Nessa noite, o meu convite para você é que você se arrependa dos seus pecados e confie que Jesus Cristo pode salvar e transformar a tua vida de uma vez por todas. Só Ele pode te tirar do caminho que leva à morte e te colocar num caminho que leva à vida e vida em abundância. Já caminhando para a conclusão, podemos resumir o que nós falamos aqui hoje, afirmando novamente que uma boa vida é uma vida de santidade, que se aproxima cada vez mais de Deus e tem nele a sua fonte de satisfação. Em outras palavras, uma boa vida não é aquela que você faz o que lhe dá na telha, como você satisfaz a sua carne ou vive uma vida sem responsabilidade alguma. Uma boa vida é conhecer mais a Deus e continuar conhecendo cada vez mais a Ele. E aí fica a pergunta para você: você tem tido uma boa vida que consequentemente resultará num final feliz? Ou você tem vivido para si mesmo, satisfazendo a sua carne, e no final encontrará apenas o sofrimento eterno? Que nessa noite nós, crentes em Jesus, saiamos daqui motivados a deixar para trás todo o pecado e andarmos confiantemente no caminho dos justos. E que todo aquele que não conhece a Cristo e está caminhando a passos largos para o inferno, no caminho dos ímpios, que essa pessoa se arrependa dos seus pecados e mude de vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, graças te damos, ó Pai. Obrigado porque a tua palavra foi exposta diante de nós, Senhor. Obrigado porque saímos das trevas da ignorância, Senhor, e agora sabemos o nosso dever diante de ti, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, como crentes em ti, como salvos, chamados à santidade, ó Pai, a caminharmos cada vez mais em nos parecer contigo, em ser santos, porque tu és santo, Senhor. Que aqueles que não te conhecem aqui neste lugar, ou que estão ouvindo essa palavra, que tu mesmo, Senhor, quebre o coração deles, ó Pai. Que eles venham a te conhecer, a declarar que só Cristo é Senhor sobre todas as criaturas, sobre o céu, sobre a terra.
Que a tua palavra nos faça viver uma vida transformada, ó Pai. Nos ajuda a caminhar e caminhar em direção a Ti. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém.